Começa agora mais um Câmara Aberta pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. No início de abril, a Secretaria de Saúde de Itajaí divulgou dados de um levantamento realizado em mais de 2.000 domicílios na cidade, nos quais foram encontrados mais de 230 focos do mosquito transmissor da dengue. E é para falar sobre isso, né, Lúcio? Lúcio Vieira, nosso coordenador do Programa de Controle da Dengue. Seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Você está sempre aqui, ainda bem. Obrigado pelo convite, isso é importante, a gente tem que passar as informações. Então, Lúcio, a respeito desse levantamento que foi feito no início de abril, né? Mais de 2.800, se eu não me engano, né? É isso? A gente chama que é um levantamento rápido, foi feito durante 2 semanas, uma amostragem em todos os bairros de Itajaí, a gente realizava algumas inserções em alguns domicílios do município e a gente se surpreendeu, porque desses foram exatamente 31 focos positivos, todos encontrados em residências e comércios do município. E o pior de tudo, residências com 5, 6, 7 focos. Nossa, então assim, foram esparçadamente, foram poucos, mas foram grandes focos, digamos Grandes assim. focos, em todos os bairros do município de Itajaí. Praia Brava, Cabeçudas, Fazenda, Cidade Nova, desde bairros que a gente diz que é média, a população de média e alta, de capital, como a gente diz, né? De bairros um pouco mais de pessoas de classe baixa. Todo local a gente encontrou focos, não existiu uma casa. A gente sempre fala que as pessoas ainda têm aquela situação de atrelar a dengue com pobreza. Isso não é verdade. Nós encontramos mais focos em áreas residenciais com domicílios bons do que em áreas precárias. Olha, isso é um dado bem relevante, né? E principalmente aqui na nossa região, que é muito quente e tal, no verão, tem muitas casas nas regiões mais nobres que tem piscina e tal. Há um descuido disso quando chega o outono e o inverno? O que nós tivemos, que a gente está avaliando, nós saímos de uma pandemia, né, de Covid. Então as pessoas centralizaram muitas questões de prevenção, de isolamento social no início, da vacinação, queda das restrições agora, esqueceram de fazer a prevenção à dengue. E isso a gente está sentindo agora, no aumento de número de focos e casos. Inclusive, eu acho que até tu chegaste a falar exatamente isso. Nós fizemos um programa, se eu não me engano, acho que foi em outubro do ano passado, né? E tu disseste exatamente isso, de que havia uma expectativa de que com as pessoas mais tempo em casa, houvesse uma redução exatamente desse número de focos do mosquito da dengue, exatamente porque as pessoas estariam mais em casa, cuidando mais dos seus terrenos, mas não foi o que aconteceu. Foi o inverso. Se aumentou o número de focos, nós tivemos algumas surpresas aqui em Itajaí, a Praia Brava, muitos focos naquelas residências lá, Cabeçudas, muitos focos. Quando a gente fala focos, a gente encontrou a água parada com a presença do mosquito Aedes aegypti. Da larvinha. larvinha Que foi levada para o laboratório e deu a presença. Se tem a larva, tem um mosquito adulto. Se tem um mosquito adulto, ele vai picar alguém, vai retirar o sangue e vai transmitir a doença. Né? Então isso preocupou bastante a gente e não foi só Itajaí que fez esse levantamento, vários municípios do Brasil e aqui da nossa região. E assim, você falou de 2 bairros ali com bastante focos, assim, e aqueles bairros mais tradicionais que sempre eram encontrados, que por serem os mais populosos, também estão com alto índice de infestação? Também. Itajaí, nesse levantamento, caracterizou toda Itajaí como alto índice de infestação. Nós estamos lá no vermelhinho, né? Tem os 3 sinais, verdinho, amarelo e vermelho. Itajaí todo está no vermelho. Alguns bairros estão vermelhos e alguns amarelos. Nós temos a situação de bairros verdes, que são os Salceiros e os Pinheiros, até por uma distância um pouquinho maior. Itaipava já está no amarelinho, Canhanduba, Cordeiro, São Vicente, Centro, no vermelho. Então, é preocupante isso, porque
As pessoas têm que entender, muitas pessoas falam, agora vem o frio, vai acabar. Não vai acabar. O mosquito está se adaptando. Agora que vem o período de transmissão da doença, agora que vai começar a aumentar os casos, e esses casos vão começar a cair lá para julho, mais para o finalzinho. E essa é uma noção que ela vem se transformando mesmo, porque, por exemplo, né, eu residi em Mato Grosso, lá é muito quente, então lá a dengue ela é uma realidade, o mosquito da dengue é uma realidade o ano inteiro. E se tinha uma noção de que o sul fosse menos afetado exatamente por causa do inverno. Só que isso tem mudado de uns anos para cá, até parece que tem uma onda de vindo, inclusive, da doença pelo oeste, né? Isso mesmo. Aqui para o estado do sul. Lá no oeste tem uma situação bastante delicada, lá que mais ou menos 12 municípios estão em epidemia. E não são municípios grandes, são municípios pequenos, que é pior ainda. Municípios pequenos vão ter dificuldade de atendimento dos pacientes, porque não tem estrutura, já não tem um hospital, já vai ter que pegar esse paciente e levar para uma grande cidade. A gente já sabe que já tem as doenças de rotina nos hospitais, isso está sobrecarregando lá. Não é a nossa realidade aqui em Itajaí, nós ainda estamos com uma quantidade de casos, estamos trabalhando para não termos mais casos, né? A nossa equipe está, já todo o pessoal, como a gente diz, da unidade de saúde, dos prontos atendimentos, já foram orientadas para qualquer pessoa que chegue com sintoma suspeite de dengue. Uhum. E, inclusive, até nesse levantamento me chamou a atenção de que, em relação ao ano passado para 2022 agora, para o início de 2022, houve uma redução no número, não da infestação do mosquito, que todo mundo está vendo, a cidade está tomada pelos mosquitos, mas do contágio mesmo, ou seja, da confirmação de casos de dengue especificamente. Houve uma redução, se eu não me engano, em relação ao mesmo período do ano passado, na ordem de mais de 80%. Isso é um bom dado ou isso pode estar maquiando uma outra realidade? É um bom dado. Nós somos um município que suspeita muito de pessoas com dengue. A gente sempre está orientando que notifique lá na unidade de saúde, no pronto atendimento para dengue. Se tem outros sintomas, notifique para Covid, notifique para tudo. Mas essa questão da transmissão da dengue, isso acontece. Nós podemos ter um município do nosso lado em epidemia, como nós temos agora, Brusque está em epidemia, e Itajaí tem uma quantidade controlada. Isso é muito... De casos da doença bem específico, não do aparecimento do mosquito transmissor. Focos a gente vai ter durante todo o ano, o município de Itajaí sempre vai ser infestado. Nós trabalhamos com a questão de diminuir essa infestação. Diminuindo a infestação, diminui o número de casos. Só que agora a gente já está trabalhando em cima de casos. Em cima de cada caso suspeito que eu tenho de dengue, eu tenho uma ação para fazer. Cada caso positivo tem outra ação. Então a gente começa a trabalhar em cima de pessoas doentes. E no caso, assim, por exemplo, vocês fizeram esse mapeamento rápido por todo o município, em todos os bairros. Quais foram essas ações emergenciais que já foram começado a implementar? O que foi feito especificamente, por exemplo, assim, encontrou um caso, um foco na Praia Brava, o que foi feito? O que nós realizamos? Nós retornamos de novo nesse imóvel, porque muitas situações a pessoa não consegue eliminar naquele momento, um ralinho não vai conseguir eliminar, uma caixa d'água, retornamos para verificar se ele tomou as medidas de contenção daquele foco. E muitas vezes a gente recolhe até o depósito. Se é uma lata, uma garrafa, um pneu, a gente retira do ambiente e leva para dar um destino correto. Mas a melhor ação que a gente coloca é a mudança de comportamento da população. É não deixar nada acumulado. O bairro de maior, como a gente diz, bairro Cabeçudas, a pessoa consome mais materiais. Então ela tem que um descarte maior, e ela está descartando no seu quintal. Ao invés de descartar corretamente, está fazendo esse descarte incorreto, né? E aí, no caso, assim, além de vocês pedirem que a pessoa própria dê o jeito ou retira daquele material, há alguma coisa que a Secretaria de Saúde faz? Por exemplo, é dado algum veneno, é considerado alguma indicação do que usar, de como fazer essa limpeza? Assim, os agentes eles já estão orientados como é que repassa essa prevenção para o morador.
eles também possuem com eles um produto que é para colocar em água parada. Tem uma validade de 2 meses, por exemplo, encontra uma piscina lá. Não vai conseguir retirar aquela piscina, não vai conseguir desvaziar, a gente coloca esse produto para que o mosquito não se procrie naquela água. E as ações que a gente diz, que é a ação de formiguinha, do agente de casa em casa, orientando, conversando com a população. Nós estamos trabalhando agora em grandes grupos, toda a equipe de 80 agentes em cada bairro do município, para ir mais rápido, para a gente conseguir fazer uma atividade mais forte naquele bairro. Ah, que coisa, né? E é muito mosquito e é muito assunto que a gente tem ainda. Mas daqui um pouquinho a gente volta aqui conversando com o Lúcio Vieira, para a gente ver se consegue conter, né, mais essa doença endêmica. É só um minuto, a gente já volta. Estamos de volta aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista mais uma vez, e que bom, né? O Lúcio Vieira, que é o coordenador do programa de controle da dengue. E essa é uma doença que hoje ela é endêmica mesmo, né? Não tem mais jeito, a gente vai ter que conviver com ela durante muito e muito tempo. Principalmente se acontece aquilo que nós falávamos no final do primeiro bloco, que tu até dissesse, se não mudar a conscientização das pessoas, se não mudar a forma de agir das pessoas, a doença não vai acabar, ela não vai desaparecer. Não vai desaparecer, nós vamos ter anos que vamos ter um número grande de casos, 1.000, 2.000, tem anos que nós vamos ter 20, 30, isso muito vai depender do qual vírus que está circulando, porque a dengue são 4 tipos de vírus, então você pode pegar a dengue 4 vezes na sua vida. E às vezes, aqui em Itajaí pode estar circulando no município vizinho 2, então tem essas situações. E que nos preocupa também. Se pega uma dengue uma vez e pegar a segunda, a pessoa pode evoluir para casos graves. E o que está acontecendo agora? Nós temos aqui em Santa Catarina 15 óbitos de dengue. 15 óbitos? Eu digo assim, a Nossa. pessoa morrer por dengue, uma doença tão boba, né? Fácil de eliminar, tirando água parada, tirando mosquito, não vai ter a doença. E foram pessoas, teve pessoas com idade de 30, 35 anos, não tem aquele meio termo que sempre pega crianças ou pega idosos. Teve pessoas de idade produtiva, como a gente diz. Você veja, né, então, é o cuidado, né? O cuidado é uma coisa que não se tem, tanto que, se eu não me engano, eu acho que foi também agora no início de abril que aconteceu o Juntos pelo Rio, mais uma vez, aquela ação, né? E, gente, foi novamente, muito lixo que não é lixo, que não deveria estar ali, deveria ter sido dado um destino correto, que estavam nos rios, nas margens, nas praias. Como mudar isso? Será que essas ações de formiguinha, por exemplo, assim, tentando fazer essa conscientização realmente das pessoas de verem, não deveria estar aquele resíduo ali? Nós temos 2 situações para mudar isso. Primeiro, com a educação das crianças, porque infelizmente muitas pessoas adultas, pessoas mais antigas, idosas, é muito difícil mudar comportamento. Se aquilo ali é certo para ela, ela vai continuar fazendo. Se todo dia ela pega e joga o seu lixo lá no rio, ou descarta um fogão no rio, joga um pneu dentro do rio, aquilo ali é certo para ela. E para a mudança dela ali é muito difícil. E a segunda é repassar as informações. E cada município tem um local de descarte, oferecer locais de descarte, porque muitas vezes a população tem o material e o que eu faço? E, gente, mas nesse sentido, Itajaí deveria estar muito melhor, na minha opinião. Porque nós temos diversos programas, né? A Secretaria de Obras tem programa, tem caminhão que passa nos bairros. Eu nunca vi isso em outra cidade. O caminhão vai até o local retirar. Só explicando uma situação. Nós temos o caminhão catatreco aqui em Itajaí, acho que são 4 ou 5 caminhões que passam o ano inteiro. Blumenau tem caminhão catatreco, mas passa 2 vezes ao ano. Então, o que é isso? É mudança de comportamentos. Talvez lá as pessoas tenham
uma sistemática diferente ou foram direcionadas à educação em fazer aquela forma do que a gente aqui do litoral. Que a gente ofereceu talvez muitas vantagens de ter o caminhão, ter a qualquer hora, fazer a limpeza do terreno baldio, liga para lá, para a obra, o terreno está sujo, vai lá e limpa. A gente só está enxugando gelo. Esse que é o problema, né? Se não mudar a educação da cabeça das pessoas, principalmente com crianças, não adianta. A criança agora é o adulto dos próximos anos, né? Sim, se ele não tiver essa consciência de que deve fazer o certo para que o serviço não precise ser, esse tipo de serviço não precise ser ofertado, e aí você tocou num ponto da educação. Vocês mesmos ali do Programa de Controle da Dengue tem ações em parceria com as escolas? Como é que é isso? Nós temos uma ação, é o único município da região que tem o projeto do Agente Mirim. É o agente de endemismo, o agente da Dengue Mirim, que é implantado dentro das escolas. A nossa equipe vai lá, fica durante todo um ano, trabalha com alunos de quinta série, mas toda a escola recebe treinamento, mas a quinta série que vai fazer a atividade, a quinta série vai fazer um mutirão de limpeza na escola, em torno da escola, vai receber a formatura, tem toda uma situação. A gente entende que tem que ser com eles, não tem outra forma. Eles têm que cobrar do pai dele na casa dele, da mãe dele. É a mesma questão do cinto de segurança. Muitas vezes o filho cobra do pai, o pai bota o cinto, para não tomar multa, para não acontecer o acidente. É isso que a gente quer colocar na cabeça das crianças, cobrarem do pai, pai, não joga isso, não joga esse lixo aqui, não descarte esse lixo incorreto, limpa o quintal, é isso que a gente quer. E no caso, assim, por exemplo, assim, tu falaste das escolas, vocês fazem com todas as escolas ou isso é só na escola municipal, ela é na escola estadual também, é na escola privada? Como é que vocês estão tratando dessa? Nós trabalhamos somente na escola municipal, pelo vínculo que a gente tem com o município, né? Uhum. E a gente também não consegue, porque Itajaí é uma cidade grande, tem muitas escolas. A gente pega sempre escolas em determinados bairros e vai fazendo esse trabalho de formiguinha. E não é só ir lá fazer o trabalho, é também passar para o professor de ciência, que é o principal envolvido pela questão de saúde e ciências, e passar para ele que ele seja um multiplicador com os outros alunos. Não custa nada falar de dengue uma vez por ano. Uhum. E está faltando fazer isso lá da Praia Brava? Como é que é? Na Praia Brava a gente ainda não chegou, né? Mas eu acredito que a questão da Praia Brava tem uma situação atrelada também, que nós temos muitas construções lá. Muitas construções. A expansão de construções, de imobiliária, a gente encontrou bastante focos nesses locais. A construção civil ainda não está totalmente adaptada para fazer até no manejo dentro da sua obra, de não deixar materiais onde não devem ficar para acumular água? Não está preparada. Nós temos aqui, principalmente no bairro Vila, muitas reclamações de prédios que estão sendo construídos ali, estão sendo construídas piscinas. E a gente recebe, a piscina está cheia d'água, e tem que ir lá pedir para o cara desvaziar, o mestre de obra, o engenheiro, você tem que tirar a água, não pode deixar a piscina. Até mesmo porque a piscina é para reter água, então vai chover, vai reter água. Mas ele tem que dar uma manutenção, Sim, muitos materiais. Enquanto está na obra, teria que deixar ela fechada, né? Fechada, um escoamento, ele tem que arrumar ou um tratamento provisório, com cloro, com pedras de cloro, a gente faz toda essa orientação. E também dentro da obra, nós temos, como a obra tem muitas pessoas, às vezes esquece um balde com água, esquece um tambor com água, muitos aqueles tambores que eles botam uma pá dentro ali e tal. A gente está lá para orientar, a gente tem que fazer a nossa parte. E, assim, aqui em Itajaí também existe leis que asseguram as equipes a entrarem em locais que são mais difíceis. Como é que está essa questão? Estão precisando usar a força? Nós já usamos muito a lei do ingresso forçado, como a gente chama, né? É o último recurso que a gente tem para usar dessa lei. Nós queremos que a população entenda que ela tem que fazer o trabalho de prevenção, que receba bem o agente. Essa lei a gente já utilizou aqui em Itajaí mais de 20 vezes, principalmente naqueles casos de acumuladores. A gente entende que essas pessoas sofrem de uma situação de doença, que acumulam material no quintal e nunca se desfazem, mas a população, o entorno, não pode sofrer com isso.
E a gente já entrou à força, mas a gente não entra à força também para não invadir a privacidade da pessoa. A gente pega essa pessoa, leva um psicólogo, leva um assistente social, encaminha para um tratamento adequado, porque é uma doença, o acúmulo compulsivo, como a gente chama. E ainda existem muitos casos desses, assim, porque da outra vez, tu também, sempre que vem aqui me relata alguns casos assim. Teve inclusive, uma vez que vocês falaram que era um absurdo, assim, do que a pessoa tinha, não tinha mais local nem para se andar no pátio da pessoa ali no quintal, porque era tomado por o que a gente chama comumente de lixo, né? Eu acho que até as pessoas conhecem acumuladores compulsivos num canal lá dos Estados Unidos, e não acredito que isso tem aqui. Tem e tem muito. Tinha casas que a gente pegou que a pessoa entrava pela janela, não entrava mais nem pela porta. Mas desculpa te interromper, em parceria a isso, vocês também, sei lá, as equipes da saúde, de repente da saúde mental, estão atuando junto? Como é que é? Estão atuando. A gente leva um assistente social para fazer todo o encaminhamento, para levar essa pessoa, para trazer para o seio, como a gente diz, da saúde. Nos locais onde tem estratégia da saúde da família, que é o programa do agente comunitário, chamamos o enfermeiro junto para fazer essa ação. É até curioso que nesse imóvel que a gente fez a limpeza, foi encontrada uma geladeira novinha plastificada, um micro-ondas novinho plastificado, em cima de lixo. Assim, tem muita pessoa, mas isso tem aqui? Tem bastante. E tem pessoas... Isso é um distúrbio, né? É um distúrbio. E tem pessoas com formação alta. Nós tivemos numa casa de um advogado, né? Mas tem aquela situação de distúrbio. Ele até colaborou com a gente, não, nós temos que limpar, vamos limpar. Ele até ajudou a gente a limpar. Olha que coisa. E então, assim, vocês tiveram que usar, mas ainda bem que está sendo reduzido esse tipo de coisa ou não? Está sendo reduzido. Todos aqueles casos que a gente fez a intervenção através do ingresso forçado, além de fazer o encaminhamento dessa pessoa para a saúde mental, para a unidade de saúde, nós retornamos e não houve mais esse acúmulo de material. Que coisa boa, pelo menos isso é importante. Pelo menos algum resultado, né? A gente está com esse bloco aqui agora meio estourado, mas na volta a gente continua aqui falando sobre ações importantes do controle de combate à dengue. É só um minuto, a gente já volta. Voltamos aqui para este último bloco com o Lúcio Vieira, que coordena o programa de combate à dengue aqui em Itajaí. Lúcio, tá, a gente falou de tanta coisa, mas ainda tem tanto assunto, né? Existem, né, no Brasil várias pesquisas, seja de manipulação genética dos mosquitos, tem até uma ação, acho que no Brasil, para soltar mosquitos que sejam, que tenham estéreis, exatamente para evitar que se prolifere. Itajaí já aderiu a algum tipo de programa de pesquisa nesse sentido ou não? Na verdade, Itajaí, esse programa de pesquisa é da Fiocruz, um conceituado instituto lá do Rio de Janeiro. Nós já tivemos a oportunidade lá em 2018, no finalzinho de 2018, ser escolhida para fazer essa atividade, mas o que aconteceu, entrou a questão da pandemia do Covid 2019, 2020, a gente vai tentar resgatar isso esse ano, para tentar implementar isso. São ferramentas complementares, né? Não vai acabar com o mosquito, mas ele vai ter uma diminuição. E a gente até comentava um pouco antes de começar o programa, mas também há outro lado, né? No momento que você está... É lógico, é uma pesquisa, a gente tem que ver qual vai ser o resultado disso, né? Efetivo. Mas há algum risco também, porque há uma manipulação muito grande do material biológico, né? Na verdade, o que acontece? Você vai soltar esses mosquitos no ambiente. Vai soltar por toda a cidade, então vai ter uma proliferação de mosquitos. Claro que esses mosquitos não vão transmitir a doença. Eles vão servir para que copulem com a outra mosquita, com a fêmea, né?
e nasçam mosquitos que não transmitam a doença. Isso daí vai ser um ciclo, só que assim, é uma grande... Demora e é uma grande infestação que você vai soltar milhões e milhões de mosquitos dentro de uma cidade. Isso também vai incomodar. Você está mexendo com questões ambientais, de natureza, como a gente diz, né? Mas a intenção do município de Itajaí é reativar, no caso, a adesão a essa pesquisa. A adesão a essa pesquisa, nós temos que, esse ano, como a gente está saindo ainda da pandemia, nós vamos procurar de novo a Fiocruz, fazer um piloto. Não precisa ser todo o município, vamos fazer num bairro, ver que se diminuiu naquele bairro, aí a gente vai implementando em todo o município. Claro que são ferramentas para ajudar, né? Não adianta eu pegar, soltar um monte de mosquito no município e a pessoa continuar acumulando água parada no quintal. Exatamente, né? Quer Não dizer, adianta. Não adianta nada você fazer, que nem a gente falar, Itajaí tem vários programas muito bons, exatamente para auxiliar as pessoas, e parece assim, então não vou fazer minha parte. Eu cito até a questão, aqui nós temos o lixo orgânico, passa 3 vezes por semana, né? Em cada rua, em cada bairro. Tem pessoas que ainda pegam lixo orgânico e jogam num terreno baldio ou jogam dentro do rio. Por preguiça de botar naquele dia, naquele horário. Tem um horário estipulado e aquele dia. Então ela não quer ficar com aquilo ali, ela quer dar fim. Só que o grande problema é assim, ela não está jogando lixo fora e dando fim e resolvendo o problema dela. Porque lixo, a gente diz vai jogar fora, não, você só jogou, você só colocou em outro lugar. Só em outro lugar. O problema você vai ter futuramente, com questão de ambiental, como a gente diz, né, poluição ambiental, lixo jogado de maneira descoordenada dentro do município. Quando tiver uma enxurrada, esse lixo vai parar dentro da boca de lobo. Então você só está transferindo a situação que vai revoltar para você novamente. E agora sim, em termos de ações pontuais, ações de guerra mesmo contra esse mosquito, o que Itajaí está fazendo? Está pensando em reativar Fumacê, por exemplo, que são aqueles carros que passam soltando veneno pela cidade toda? Aquele carro não é nosso, é do Estado de Santa Catarina, da Secretaria de Estado, e ele é só utilizado em áreas onde tem um grande número de casos de dengue. Nós utilizamos um equipamento que é o costal, uma bomba, e esse a gente está utilizando. Ontem até a gente fez uma aplicação lá na Praia Brava, onde deu uma pessoa com dengue lá, então a gente foi lá e fez essa aplicação durante a noite, e esse a gente está utilizando. E aí Mas eu digo mais uma situação para você, não adianta a gente jogar veneno e matar o mosquito adulto, se tem a água parada nascendo novos mosquitos. A gente vai ficar numa situação... de enxugar gelo. E aí tudo aquilo é um inseticida, é veneno inseticida, em grande quantidade vai fazer mal. Vai fazer mal tanto para as pessoas como para o meio ambiente. Nem faço nem ideia de como é que seja isso, né? Como eu te falei, né? O tempo que eu morei em Mato Grosso, em Cuiabá, a gente tinha o ano inteiro. Já sabia, eles vinham com uma espécie de uma sirene, você tinha que abrir todas as portas, abrir as janelas e deixar eles injetarem aquele veneno no teu ambiente dentro da tua casa. Ia sair. Era horrível. É horrível. O cheiro, aquilo impregna no material, você tinha que cobrir alimentos se tivesse. Não é isso que a gente quer aqui para a nossa realidade, para o nosso estado, para a nossa região sul. A gente quer que as pessoas entendam que a melhor forma é eliminar depósitos, né? Retirar aquilo que não tem mais utilidade para ela e dar um destino correto. E aí a gente volta sempre a bater naquela tecla, né? Por que não prevenir? Né? Melhor prevenir do que depois ter todas as consequências que tem. Como fazer as pessoas realmente pararem de jogar dejetos, deixar, às vezes no terreno baldio, às vezes no fundo de sua casa, não terem esses cuidados que... Gente, faz muito tempo que a gente fala, né? Não deixe água parada, não deixe água nos vasinhos de planta, veja a sua calha, né? Como é que é, Lúcio? O que a gente tem que fazer para esse povo se sacudir? Eu sempre digo assim que depois que acontece a situação pior, todo mundo faz tudo, né? Esse que a gente vive no Brasil, principalmente, que a gente trabalha muito na questão emergencial, né? Acontece o problema, vamos fazer. No Brasil a gente investe muito pouco em prevenção e as pessoas não fazem prevenção.
se fizessem prevenção, nós não estaríamos com problema de qualquer tipo de doença, hospitais cheios, porque se você faz uma prevenção, até um exame de prevenção você fazendo, você não vai para um hospital. E a educação é a melhor forma. Vai demorar anos? Vai. Mas eu acho que assim, cada pessoa que a gente ganha, sejam 10, 20, 30, durante uma semana, um mês, é alguém que vai multiplicar essa atividade. Um dia a gente vai conseguir zerar. Não sei quando, mas a gente espera que isso aconteça. Né? Sim. E enquanto não vem isso, por exemplo, assim, digamos assim, eu cuido do meu, eu deixo tudo limpinho e tal, mas eu sei que o meu vizinho não faz, eu estou vendo que lá algum pessoal vai ver um terreno baldio e vai lá e joga tudo quanto é tipo de dejeto que tem. O que fazer? Tem como denunciar? Tem, isso é importante. Nós tivemos, só para ter uma ideia, como a dengue está muito na ativa agora, bastante relacionada nos jornais, nós tivemos um aumento muito grande de denúncias. E esse aumento de denúncias deveria ser feito durante todo o ano, que as pessoas prestassem atenção no seu vizinho, no terreno, num prédio em construção, e informasse a gente, aqui tem essa situação, a gente vai lá com a equipe, vai orientar muitas vezes a pessoa, porque às vezes a pessoa não está fazendo assim, estou fazendo isso para prejudicar. Ela faz porque falta orientação e falta mudança de comportamentos. E a gente tem uma equipe que trabalha só com isso, a gente faz uma primeira visita, faz uma segunda, faz uma terceira. Tem telefone, WhatsApp? Nós temos um WhatsApp, porque hoje em dia tudo é utilizado o WhatsApp, né? Uhum. É o 32 49 5573. 32 49 55 73. Porque daí a pessoa já manda geralmente hoje já bate a foto, já manda, esse é o problema, na rua tal. A gente já responde ali, já estamos enviando a equipe, já dá uma resposta para ela. Ele resolveu, não resolveu, ele pediu um prazo, porque em muitas situações a pessoa tem que ter um prazo para resolver. Ela tem lá uma piscina de 30 mil litros no quintal dela, ela não vai conseguir resolver aquilo amanhã. Se ela ligar também lá na Secretaria de Saúde, as pessoas vão poder indicar isso para ela, que ela possa passar o WhatsApp. Sim. Muitas vezes as pessoas ligam até para pegar orientação, como se deve fazer a maneira correta. É isso aí, né? Enquanto a gente vamos ter que conviver com esse mosquito, infelizmente, né? Ele está aqui e a gente tem que tentar fazer com que isso não se converta numa doença, né? Nós estamos agora falando de prevenção em Itajaí. Nós não estamos com o número de casos de dengue. A gente não quer retornar aqui em maio e falar assim, opa, estamos com 1000 casos, pessoal, agora, né? Então é cada um fazer a sua parte. Uma vez por semana dar uma olhadinha no seu quintal e eliminar tudo aquilo que tem água parada. Ok, Lúcio, olha, nosso tempo está esgotado, mas é sempre um prazer te receber e é sempre bom as informações que você traz, né? E vamos sempre bater nessa tecla, prevenção. Prevenção, obrigado vocês e a gente coloca à disposição lá na Secretaria de Saúde. Obrigada a você, Lúcio. E obrigada também a você que nos acompanha. Continue acompanhando a nossa programação pelo canal 14 da Claro TV e também no YouTube da Câmara de Vereadores. E não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, curta, compartilhe os nossos vídeos e ajude também a disseminar todas essas importantes informações. Até o próximo Câmara Aberta.